Muito bem, gente. Então, bem-vindos à MPC. Você que nunca veio aqui. Quem nunca esteve aqui no acampamento? Levanta a mão. Nó. Todo mundo, praticamente. Então, MPC não é meninas para casar, né? E nem muambas para comprar. MPC é um movimento, uma organização que nasceu na década de 40, nos Estados Unidos, chegou ao Brasil em 52. Obrigado. E está aqui no Brasil já há mais de 60 anos e trabalha hoje em 140 países do mundo. E alguém diz que o sol não se põe sobre a MPC, porque quando um obreiro vai dormir aqui, depois de trabalhar, evangelizando jovens, outro obreiro amanhece no Sri Lanka, nas Filipinas, na Coreia, para dar continuidade ao trabalho de evangelização de jovens. E depois vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a MPC, sobre o que a gente faz. Esse aqui é um dos nossos ministérios, é o acampamento MPC. E eu estou assim, muito feliz, honrado mesmo de poder receber todos vocês aqui. Agradeço pelo Ari, o Tiago terem escolhido aqui. E isso me alegra muito o coração, né? Muito mesmo. E a gente vai depois falando mais sobre o ministério da MPC e tudo mais. Eu queria só destacar uma pessoa aqui, entre tantas, mas é porque amanhã é aniversário dele, e o Claudinho está aqui, o Claudinho... Não é, Claudinho? O Claudinho vai fazer aniversário amanhã, e quando eu fiquei sabendo que ele vinha aqui, eu fiquei muito feliz, porque o Claudinho é uma pessoa que tem sido usada por Deus para nos ajudar aqui nesse acampamento, e ele sabe do que eu estou falando, e eu agradeço muito a Deus pela sua vida, viu, Claudinho? E peço que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre você, sua casa, tá? Que a mão do Senhor nunca se afaste da sua cabeça. E muito obrigado por tudo que você tem feito e nos ajudado aqui na MPC. A gente tem passado por dias difíceis aqui, mas o Claudinho tem nos ajudado muito. E eu agradeço a Deus pela sua vida, viu, Claudinho? Amanhã, mais um ano de vida. Não vou esquecer mais, dia 1º de maio, né? Que joia. Então, eu vou pedir que a gente melhore a luz aí, vou pedir que o pessoal distribua uma folha para você, já que a banda é da década de... Aí eu vou pregar no estilo antigo, vou entregar para vocês o esboço da mensagem, num papel, para você levar para sua casa. Vai ser bem legal. E aí, enquanto você recebe aí, você abre a Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 2. E aí, depois, se tiver uma aguinha aí, tá, ô Cris? Se tiver uma aguinha, obrigado. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 em diante, diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da casa civil, já que deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras, até o versículo 5. Vou orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue falando ao nosso coração, que ninguém saia daqui sem ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado. Foi-me pedido para falar sobre obedecer a Deus, ainda que custe a vida. E aí foi-me sugerido um personagem, mas eu tomei a liberdade de escolher outro. Eu escolhi o jovem Timóteo, já que nós estamos no primeiro jovem, né? E aí você acompanha o esboço, a gente vai lendo, vai trocando experiências e a gente vai acrescentando alguma coisa também. Eu ando muito preocupado sobre esse conceito, o que significa seguir a Cristo hoje, né? Na verdade, qual é o chamado de Deus para a nossa vida? E é claro que Deus não nos chamou para ser protestante, nem evangélico, nem cristão, nem crente.
O convite do Senhor é para a gente ser seguidor, discípulo, né? E eu sinto que hoje nós perdemos muito da nossa identidade, porque a gente nem sabe o que é, se a gente é gospel, se a gente é protestante, evangélico, presbiteriano, neopentecostal, está tudo muito confuso, muito cinzento. E aí eu começo dizendo que seguir a Cristo significa muito mais do que frequentar a igreja, você sabe disso. Seguir a Cristo significa muito mais de se dizer evangélico, gospel, crente, cristão ou protestante. Seguir a Cristo significa ser seu imitador. A semelhança de Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz, seus seguidores precisam ter essa mesma disposição. Então, gente, assim, eu tenho vivido um momento nos últimos 2 anos, assim, bem legal. Porque eu tenho 59 anos de idade, eu sei que não parece ter um pouco mais, né? 60 e poucos, mas eu tenho 43 anos que eu trabalho nessa organização, 43 anos que eu estou tentando seguir a Cristo, mas nos últimos 2 anos eu achei que eu precisava levar esse negócio mais a sério. E eu comecei a ver o que significa realmente ser um seguidor de Jesus. E isso está mexendo muito comigo, eu tenho andado assim, isso aumentou muito a minha crise, eu tenho pensado muito sobre isso. Mas uma coisa tem acontecido, eu tenho chegado um pouco mais perto de Deus por causa disso tudo, de realmente o que significa ser um seguidor. Primeira coisa é que você bate de frente com o sistema, né? Você bate de frente, ninguém pode servir a 2 senhores. Ou vai servir um, desagradar outro, vice-versa. Ninguém serve a Deus e a Mamon. E eu vi o quanto que eu tinha de Mamon na minha vida, o quanto que eu tenho de Mamon em minha vida. E isso está mexendo muito comigo. Bom, Paulo era um imitador. Ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 11, 1. Não é 11, 11 não, 11, 1. Paulo era um soldado pronto. Deixa eu falar uma coisa, gente. De todos os adjetivos, assim, não se espante não, tá? Se você não concordar, não tem problema. Cada um pensa no céu do jeito que quiser. Mas eu gosto muito dessa expressão, o Senhor dos Exércitos. Eu gosto de pensar num comandante, num senhor, num general que comanda e que conta com os soldados, porque nós estamos envolvidos numa batalha, numa guerra. Foi ele mesmo que disse, pela boca do seu apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós estamos em guerra. Nós não estamos num piquenique, nós não fomos chamados para um piquenique gospel, nós somos chamados para a guerra. Para a guerra. Então eu gosto dessa expressão, Senhor dos Exércitos, dá aquela ideia de um general que comanda uma tropa que ele mesmo fala mais que vencedora. Então cada um pensa no céu do jeito que quiser, eu penso num quartel, tá bom? Aí você pensa como você achar melhor. Mas Paulo era um soldado pronto. Lá em 2 Coríntios 12, 14, ele diz assim: pela 3ª vez estou pronto para ir. Paulo era um soldado pronto para ir. Você é um camarada pronto para ir? Ou você é do tipo enrolado? Crente chato, enrolado. Não está pronto, nunca está pronto. Você fica pensando, por que Deus não me usa? Porque você é chato, porque você é enrolado. Eu estou desenvolvendo minha tese de doutorado. Quem gosta de crente é Jesus, porque é um povo chato, difícil. Não é? Inclusive este que vos fala, eu sou muito chato também. Paulo também diz que estava pronto para anunciar, lá em Romanos 1,15, estou pronto para anunciar o Evangelho. Você é um cara pronto para anunciar? Mais do que isso, Paulo diz que estava pronto para sofrer e até morrer por causa do Senhor. Diz o texto lá em Atos 21,13, estou pronto para sofrer e até morrer pelo nome do Senhor. Então Paulo era um soldado pronto. E ele diz para Timóteo o seguinte: olha para mim, porque eu estou olhando para Jesus. Sede meu imitador, porque eu sou de Cristo. Pode olhar para mim. Olha para mim, porque eu estou seguindo a Cristo. Paulo, um soldado pronto para ir, pronto para anunciar, pronto para sofrer e até morrer, adverte ao jovem Timóteo a respeito da prontidão para a batalha. Há um versículo em Isaías 13:4 que é maravilhoso. Diz assim: o Senhor dos Exércitos passa em revista as tropas de guerra. E eu sei muito bem o que é uma revista. Porque durante 5 anos eu frequentei a caserna e eu sei o que é uma revista.
Então, revista é o seguinte, é na revista que o armamento e o fardamento são conferidos, é na revista que o soldado se mostra pronto para cumprir a missão, é na revista que os soldados mostram como está o moral da tropa. E diz o texto que o Senhor dos Exércitos está passando em revista as suas tropas de guerra. Então, a partir da recomendação ou das recomendações de Paulo ao jovem Timóteo, o que o Senhor dos Exércitos espera encontrar quando passa em revista as suas tropas? Suponhamos que o Senhor estivesse aqui hoje, como ele está, mas num sentido físico, e ele que sonda os corações, ele começasse a passar em revista as tropas que se reúnem aqui hoje, a tropa que se reúne aqui hoje. Como ele ia achar o seu coração? Você é um camarada que está pronto para ir? Você está pronto para anunciar? Você está pronto para sofrer e até morrer, se necessário for? O que o Senhor espera quando ele passa em revista as tropas? O que ele espera encontrar em você, jovem, soldado? O que ele espera encontrar em você? Em primeiro lugar, ele espera encontrar soldados prontos para sair em missão. Nenhum soldado em serviço se embaraça em negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Espera-se que o soldado esteja desembaraçado de todo o peso e do pecado. Aqui há uma pegadinha, né, gente? A gente pensa que peso e pecado é a mesma coisa, mas não é. Porque existe uma partícula aditiva aí, e. Significa que peso é uma coisa e pecado é outra. Peso é o sutil, pecado é o escrachado, tá bom? Peso é algo que não é necessariamente um pecado, mas que pode se transformar num tremendo embaraço na sua vida. Bom, se você pratica algum tipo de corrida de rua, se você pratica caminhada, você sabe que correndo aí meio trotinho, você consegue fazer 6 km por 1 hora. Na caminhada você faz aí 5 km, 4,5 km. Mas se você estiver numa mata fechada, você não consegue fazer nem 1 km por hora. Sabe por quê? Porque tem um cipó, tem um bambu, tem um galho de árvore, você não consegue correr. E o escritor da carta aos Hebreus fala que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia para correr com perseverança. Por que a gente não consegue correr? Porque a gente está em pecado? Às vezes, ou muitas vezes. Mas eu não vou falar sobre pecado. Pecado você vai aprender lá, seu pastor, sei lá, você já deve saber, expert, né? Eu vou falar de peso, porque peso é um negócio sutil. Quanta gente embaraçada, que não está pronta para ir, porque se embaraça em pequenas coisas, coisas legítimas. Por exemplo, um curso superior, um mestrado, um doutorado. Gente que se embaraça num carro, se embaraça numa profissão, se embaraça numa roupa, se embaraça em bens materiais. Não são pessoas prontas para ir porque são embaraçadas. Ah, tem que ir no fórum jovem. Como é que é? Tem ventilador no quarto? Ah, se não tiver, eu não vou, não. Ah, hoje não tem feijão. Ah, não tem feijão. Ah, não dá. Como é que você vai em missão, meu velho? Como é que é ser um soldado? E se o Senhor te chamar para o interior da África, para o interior do Amazonas, ou mesmo aí ser um missionário do asfalto, você todo embaraçado em coisas, em manias, em jeitos. Eu também sou. Eu estou nesse processo de desembaraço. Acho que nós podíamos fazer um culto pentecostal aqui, culto do desembaraço. Desembaraçar. Para ficar pronto. Gente, eu vou falar de um cara, já que nós estamos falando aqui de gente da antiga, um cara mais desembaraçado que eu já conheci foi para Jesus aos 33 anos, 34 anos, é o Janires. Janires é um cara desembaraçado, velho. Ele morava na minha casa, eu fui levar as coisas para ele, para a mãe dele, quando ele morreu. Um cara de 34 anos, ele tinha 2 malas, 2 sacolas e 2 violões. O cara pronto para ir, vamos cantar numa escola, vamos embora. Vamos cantar ali na praça, vamos embora. Ele estava pronto para ir, desembaraçado. Como que a gente se embaraça? A gente se embaraça em roupa, se embaraça em celular, se embaraça em Facebook, se embaraça nos cambal, a gente se embaraça em tudo, não tem tempo para nada. Vivemos sob as ordens de Mamon. E não estamos pronto para ir. O símbolo da infantaria, gente, é o caramujo, porque o caramujo carrega a sua casa nas costas. A infantaria está pronta para ir, sempre. E o Senhor
está passando em revista as tropas de guerra e você vai ficar dentro do quartel, você não vai sair. Tem gente que fala assim, Deus não me usa, Deus não... Claro, mal você está salvo, velho. Como é que ele vai te usar? Não tem a turma que vai ser salva pelo fogo? É essa. Você não está pronto, reclama de tudo. Nessa crise que eu tive aí como pastor, né? A crise da meia-idade, todo mundo tem, vai chegar lá, o pessoal da Jurassic Park aí sabe como é que é. Rapaz, eu falei assim, eu não dou para ser pastor, porque eu descobri que ser pastor é tomar conta de berçário. As criancinhas entram pela porta e deitam no berço esplêndido, igual o Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, chamado salvação. E a gente fica correndo de um lado para o outro como pastor, sabe? Tomador de conta de berçário. Um menino, uma criancinha tomar leite, tudo bem, mas 20 anos está na igreja, está reclamando que o seu nome não apareceu no boletim, porque seu nome escreve com 2 Fs, apareceu com um F só, porque o pastor não te deu parabéns. Eu não dou conta disso. Sou uma pessoa embaraçada, chata, enjoada, aborrecida. Gente, nós temos que estar livre. Por exemplo, você estava esperando aquele carro, né? Puxa vida, agora tem meu carro. E aí o carro que veio como bênção das mãos de Deus, agora é um desgraçado carro, porque o seu coração está lá dentro, e onde tiver o vosso tesouro também vai estar o seu coração, entendeu? Aí precisa passar numa estradinha de terra, para ir ali numa congregação, para fazer um trabalho, não pode, que meu carro não anda em estrada de terra. Então é um desgraçado carro, não vale mais nada. Cheira a enxofre, é do capeta. Não dá, você está embaraçado no carro. E é uma coisa legítima, né? Porque o carro ocupa o primeiro lugar na sua vida agora. O seu doutorado ocupa o primeiro lugar na sua vida. O seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, seu filho. Quem é pai e mãe aqui? Levanta o braço. Pai e mãe. Vou falar para os pais aqui. Filho, herança do Senhor. Nunca fique entre Deus e seu filho, que ele te mata. Deus transfere você rapidinho. Conheço a história de uma mãe, viúva, filha única, foi num acampamento desses assim, voltou para casa, falou, mãe, vou para a obra missionária. Sabe o que a mãe falou? Louca. Essa noite perderão tua alma, né? Você só vai para a obra missionária se passar por cima do meu cadáver. O que aconteceu uma semana depois? Ela morreu. Aí eu fico imaginando Deus. Quando ela fala isso, Deus coloca a mão assim na cabeça, não tem problema não. Miguel, vem aqui rapidinho. Aí o Miguel vem. Você ouviu? Ouvi. Vê a senha dela aí, vê a senha. Acelera o processo, acelera o processo. Quanto tempo, senhor? Uma semaninha só, porque ela é filha única, já vai ter sustento para a obra missionária. Nunca fique entre Deus e o seu filho. Esse negócio de bater no peito, meu filho nunca vai para a obra missionária. Porque o meu filho, vou orar para o meu sobrinho, meu filho não. Os filhos pertencem ao Senhor. Você está embaraçado em filhos, está embaraçado em tanta coisa. Eu olho para a minha vida, gente, e me vejo embaraçado. Pequenas e grandes coisas. Eu olho para a minha vida e vejo muito embaraço, detalhes, apegos, manias, objetos que acabam se acumulando e se transformam num peso que dificulta a minha caminhada e o cumprimento da missão. Continuo olhando para a minha vida e vejo pecados recorrentes que também impedem que eu vá e cumpra a missão. Daqui a pouquinho, gente, no final a gente vai fazer uma oração do desembaraço, tá bom? Coisas legítimas e que estão se transformando num peso na nossa vida. Mas o Senhor espera também encontrar soldados que estejam prontos para cumprir a missão. Não é só sair, não. Tem que estar pronto para cumprir. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O soldado preparado para cumprir a missão é aquele soldado aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar é um termo oriundo da caserna, significa dividir, conhecer bem as partes, saber usar. Se quero crescer na graça e no conhecimento de Cristo, é indispensável que eu cresça no conhecimento da sua palavra. Então está muito bom que hoje nós temos aqui a turma representando a década aí de 70. Tá? Não, é porque, poxa, tudo de bom, né? Porque nós vimos tudo que aconteceu nesses últimos 30 anos com a igreja. E hoje, gente, nós estamos sofrendo o preço do que o movimento gospel plantou.
Porque o movimento gospel ele é uma bênção, ele foi uma bênção. Ele resgatou ritmos, ele resgatou ritmos, instrumentos, compositores que estavam sumidos, isso tudo foi maravilhoso. Mas o movimento cometeu um crime. Ele tirou a Bíblia do lugar central. Então, a geração que tem 30 anos para baixo, foi uma geração sem Bíblia. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Por isso, quando eu falo, o pessoal assusta. Hoje, a igreja evangélica, no que se refere a jovens e adolescentes, é um tremendo campo missionário. E um dos mais difíceis, hein? Porque o povo está quase lá. Está entendendo? Perdidamente perto. Fala de Deus, fala das coisas de Deus, mas não conhece a Deus como Salvador e Senhor da vida, não conhece Jesus Cristo. E aí a situação torna-se esse estado pior do que qualquer outro. Sabe por quê? Porque a pessoa está quase lá. E Jesus falou, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Não é quem chegar perto de mim, porque quem está do lado de fora da porta, tanto faz 5 metros, 5.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, está perdido do mesmo jeito. Nós temos uma geração que infelizmente não está pronta para cumprir a missão porque não tem palavra. É casa construída sobre areia. Infelizmente. Tem um amigo meu que fala sobre os tipos de culto hoje. Nós temos o Big Mac culto feliz. O Big Mac culto feliz é muita música sem palavra. Não, com palavra, pouca palavra. E o Super Big Mac culto feliz é só música sem palavra. Então, assim, a fé vem pelo ouvir da palavra. Infelizmente, a Bíblia foi deixada de lado. E quando é usada, é fora do contexto como pretexto, certo? Então, nós precisamos, gente, voltar à palavra. Sem palavra não vai, não funciona, gente. Aqui na MPC, a gente tem tentado resgatar isso, a gente tem falado com os nossos obreiros. O melhor do que tudo que nós vamos fazer tem que estar voltado para a palavra. Se você vai organizar um congresso, um acampamento, dê prioridade para a palavra. A palavra, a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E, infelizmente, nós estamos pagando um preço muito alto, muito alto, muito alto, muito alto. Uma geração totalmente sem Bíblia e cheia de cacuetes. Eu estava na fila de um supermercado e aí surgiu o assunto da volta de Cristo, a menina do caixa, uma jovem. Eu falei, pois é, Jesus está voltando. Ela falou, está amarrado. Ela amarrou a volta de Cristo em nome de Cristo. Eu falei, mas espera aí, como é isso? Você já leu a Bíblia? Não. Você tem uma Bíblia em casa? Também não. Onde é que você aprendeu isso? Aprendeu, gente, na televisão, na internet, está amarrado. E o tal em nome de Jesus, como se Jesus fosse em nome de Jesus. Aí Jesus falou, não põe meu nome nesse negócio aí, não tem nada a ver com isso não. Loucuras são feitas em nome de Jesus. Nós estamos cheios de cacuetes, cheios de frases prontas, cheios de adesivos com heresias nos carros, né? E tudo assim, tudo para a glória de Deus, tudo maravilhoso, tudo lindo, né? Tem um adesivo aí que eu fico revoltado. Que é aquele, aqui está o fruto da minha fidelidade a Deus. Já viu esse? Nos carros. Só que ele esqueceu de colocar tudo. Dou o dízimo de tudo, jejuo 3 vezes por semana. Né? Não sou como os demais homens, hipócrita. Sua oração não vai ser nem do carro, meu amigo. Como se eu colocasse Deus no canto de parede. Agora você vai ser obrigado a dar um carro, tá? Eu fui fiel, tá bom? Aí eu roubo a glória de Deus. Qualquer coisa que rouba a glória de Deus já era, velho. Perdeu, já era. Então, gente, nós precisamos estar prontos para cumprir a missão. E quem cumpre a missão é o obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Sua igreja tem escola dominical? Visite antes que acabe. Ele espera, em terceiro lugar, ele espera encontrar soldados que estejam prontos para sofrer e até morrer em cumprimento da missão, ou no cumprimento da missão. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nós não sabemos o que é sofrer por amor a Cristo. Sabemos, gente? Não, né? Sofrer por amor a Cristo é quando o culto demora. Ai, meu Deus, o culto está demorando hoje. Ai, que sofrimento. Ai, meu Deus do céu. Que sofrimento. Ai, pastor, não para de falar, meu Deus. Jesus sofreu e morreu no cumprimento da missão.
E é Ele que me convoca para participar dos seus sofrimentos, como bom soldado. À luz do exemplo, do seu exemplo, quais são os sofrimentos do bom soldado? O primeiro deles é a separação. Pensar que Jesus abriu mão da sua glória para se fazer Emanuel, Deus conosco. Quero dar um testemunho aqui que, gente, não poucas vezes fui e ainda serei obrigado a abrir mão do convívio de pessoas queridas por causa da missão. Eu sou pai de 3 filhas, avô de 2 netinhas e uma está na barriga ainda, mas já é minha netinha, né? Claro, cheia do Espírito Santo de Deus, e um netinho. E quantas vezes, ao longo da minha caminhada, nesses 43 anos, eu tive que abrir mão do convívio da minha família por causa da missão. Acho até que exagerei, mas é o sofrimento do bom soldado. Quando meu irmão mais velho morreu, eu fiquei muito chateado, porque tinha um ano que eu não via ele. Estava muito chateado, entrei num baixo astral tremendo, e quem me ajudou foi o pastor Carlinhos Veiga. Ligou para mim, meu amigão, falou assim: você está chateado, né? Mas eu estou. Por quê, Marcelo? Poxa, meu irmão morava aqui, na mesma cidade, tem um ano que eu não via ele, somos só 3 irmãos. Ele falou assim: mas nesses últimos sábados, quantos sábados você podia ver ele e não quis ver? Eu falei: não, eu estava com compromisso, viajando, pregando. Ele falou: Marcelo, você estava cumprindo missão, cara. Ele me ajudou. Não resolveu tudo não, mas me ajudou. Porque se você quer cumprir a missão, vai ter sofrimento. Véio. Ninguém cumpre a missão como se fosse um piquenique. Sabe? Cumprir missão não é brincadeira, não. Você tem que ter coragem de subir no telhado por amor a Cristo, por amor aos paralíticos. Você tem que se expor, né? Tem que ser chamado de doido, de louco. Jesus abriu mão da sua glória. Nós somos seguidores dele, gente. Como é que nós vamos participar do sofrimento dele se a gente acha que vai fazer as coisas, a obra dele, e não vai ter dor, não vai ter sofrimento? Vai ter. E a primeira delas é separação, né? O que mais? Outro sofrimento é a fadiga física. Já parou para pensar que Jesus se cansou a tal ponto que chegou a dormir num pequeno barco em plena tempestade? Gente, eu detesto negócio de barco. Só de eu ver eu já fico enjoado. Você já pensou que Jesus dormiu num barco, no meio de uma tempestade, tão cansado que ele estava? Ou seja, como diria o mestre Russell Shedd, não existe ministério sem sacrifício e sem fadiga. Dá trabalho, é muito trabalhoso. Mas nós somos a geração hambúrguer Coca-Cola, né? Já viu Tudo Dói? Sabe a historinha do cara que foi no médico? Falou: doutor, tudo dói, eu aperto aqui, dói, aperto aqui, dói, aperto aqui. Onde ele apertava, doía. O médico fez o exame e falou assim: não, é claro, você quebrou a pontinha do dedo. Onde você aperta, dói. Tem gente que quebrou a pontinha do dedo, tudo dói, está difícil. Mas é assim que cumpre a missão. É sangue nos olhos, faca na bota. Porque foi assim com o nosso Senhor. Mais um sofrimento, o convívio diuturno com o perigo. Jesus foi traído, caluniado, espancado e finalmente morto numa cruz. Como esperar menos que isso se eu sou um seguidor de Jesus? Como é que eu vou esperar menos que isso? Jesus foi caluniado, espancado, traído, morto numa cruz, coroa de espinho, cuspir no seu rosto. Agora eu sou um seguidor de um camarada assim. Como é que eu vou esperar menos que isso? Então tem que escolher outra pessoa para seguir, meu filho. O nosso mestre, nosso Senhor, ele foi assim, ele foi traído, ele foi caluniado. Aí você não quer que aconteça isso com você? Finalmente ele espera encontrar soldados que estejam prontos para treinar outros no cumprimento da missão. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar os outros. Embora ainda tenhamos na liderança da igreja brasileira Timóteos das décadas de 60, 70 e 80, Ariovaldo Ramos, Ricardo Barbosa, Ivênio dos Santos, Jeremias Pereira, Zé Machado, Jaziel Botelho, Abrão Soares, Nelson Bomilca, Paulo Júnior, Osmar Ludovico, Carlos Queiroz, Valdisto Hernágio, Elben César, entre tantos outros, tenho visto a palavra de Deus se cumprindo pelo Brasil afora. Graças a Deus pelos jovens e adolescentes que estão dizendo sim ao chamado de Deus.
Cabe a nós, Timóteos de ontem, treinar os Timóteos de hoje, para que estes treinem os de amanhã. Gente, nós estamos vendo um momento assim. Fico pensando, né? Fiz 59 anos. Se Deus for bacana comigo, assim, legalzinho mesmo, e eu espero, peço a Ele que Ele seja, mais 20, depois é câncer enfado, mais 15, hein, Bruno? Depois a gente fica ali atrás fazendo oração, né? Gente, 59 passou muito depressa. Os próximos 15 vão passar mais depressa ainda. Então, por isso que eu vibro quando o Missionário Índica faz um trabalho desse, que é hora de juntar a turma do Jurassic Park com a turma que está aí para a gente compartilhar, porque daqui a pouquinho, né, vai passar muito depressa. E eu acho que um encontro como esse é fantástico para a gente sentar, abrir o coração, conversar sobre esse momento da igreja, né? Porque, gente, foi uma geração muito abençoada. A década de 70 foi uma colheita extraordinária. Década de 60, 70 e 80. Eu podia falar muitos outros líderes aqui. A maioria desses aqui que eu falei se converteu na década de 70. Né? E que estão aí hoje, são uma bênção para esse país. Bênção para esse país. Mas vão passar. E aí, precisa dos Timóteos aí, né? Faca na bota, sangue nos olhos aí, né, meu irmão? Aí, ó. Gente igual você, assim, ó, né? Você tem quantos anos? 16 anos. Já pensou que bênção? Eu me converti quando eu tinha 16 anos, cara. Que Deus te abençoe, né? Já pensou daqui a 10 anos, vocês assumindo a liderança de tudo aí, ó? Demais, né? Que bênção. E eu queria terminar com um desafio. Seguinte. Tem uma frase que me impactou demais no dia da minha consagração a Deus. Isso na década de 70, 1972 e 74. Se não for eu, quem? Se não for agora, quando será? Essas duas perguntas me remetem ao início da década de 70, quando, ao pé de uma fogueira no antigo acampamento da MPC, eu disse sim ao chamado do Pai. Esta é a última hora, gente. O Senhor dos Exércitos passa em revista suas tropas. Ele continua, glória a Deus por isso, ele continua convocando adolescentes e jovens para o cumprimento da missão. Você está pronto? Vamos orar, né? Acho que a gente tem que dar uma resposta ao Senhor. Quando me consagrei ao Senhor, muitos anos atrás, foi com uma história que eu já repeti várias vezes, mas uma história muito legal. Um missionário foi visitar uma base na Espanha, ele gostava muito de avião, e ele foi com um coronel comandante visitar um dos aviões que foi usado em guerra, na Segunda Guerra. E ele foi chamado a atenção no painel, havia um marcador, que era um marcador de gasolina, que tinha uma linha vermelha. Ele perguntou o que era aquela linha, e aí o coronel falou, isso aqui é o ponto de retorno. O avião decola para cumprir a missão, quando chega aí, o piloto tem que voltar, senão não tem mais gasolina. E ele disse, muitos pilotos, na ânsia de cumprir a missão, eles passavam um ponto de retorno, cumpriam a missão e não tinha mais gasolina para voltar, pagava com a própria vida. E aí o missionário lembrou das palavras do Senhor, que diz que aquele que lança a mão no arado não pode mais olhar para trás. E aí, cara, aquele negócio mexeu comigo, né? O negócio de ponto de retorno, selva, comigo. Aí eu fui à frente, falei, Deus, fui. E aí, toda vez que eu sou tentada a olhar para trás, aí Deus falou, não tem mais gasolina, como é que você faz? Foi essa a resposta que eu dei para um camarada aqui, um empresário que queria me fazer vereador em Belo Horizonte. Eu falei, eu quero 24 horas, eu vou pagar a sua campanha, tudo, você vai ser um excelente vereador, você continua trabalhando na MPC. Aí eu fiquei, bacana, pô, você é vereador, pô, sou muito conhecido aí, vou fazer um trabalho legal. Aí depois, no meio da noite, Deus virou para mim e falou assim, Marcelo, não estou te entendendo, cara. Não é para você não esse negócio. Você não tem mais gasolina? Então eu sempre falo que se você me ver candidato a alguma coisa, não vote em mim, porque eu estarei fora da vontade do Senhor para a minha vida, né?
Então, gente, esse negócio de passar no ponto de retorno é para a gente que tem coragem. É para a gente que quer ser mais do que evangélico, mais do que frequentador de igreja. É para a gente que quer realmente ser seguidor de Jesus. Para dizer assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sob terra ou mar, onde o Senhor mandar, fazer o que for, o Senhor conta comigo. Aí tem que desembaraçar do peso, tem que ser faca na bota mesmo, né? E aí eu queria saber se tem gente aqui hoje que quer fazer isso em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Isso é mais do que tomar uma decisão por Cristo. Você já se entregou a Cristo, não estamos falando aqui de salvação, nós estamos falando de compromisso com o Senhor e com a obra dele, desembaraçado, sob terra ou mar, pronto para ir, pronto para anunciar, pronto para sofrer até morrer. Fala comigo, Deus. E eu quero saber se nós temos gente aqui assim. Então feche seus olhos aí, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o que eu podia fazer eu fiz, eu preguei a Tua palavra, mas agora é o Senhor que desafia, é o Senhor que convoca, o Senhor que salva, o Senhor que faz a obra, Deus. Então eu peço que agora o Senhor faça aquilo que compete ao Senhor fazer, e que jovens aqui, pessoas aqui sejam desafiadas, sejam tocadas, e que saímos daqui, ó Deus, de fato fazendo a oração de Isaías, dizendo, eis-nos aqui, Senhor, conta conosco, para o que der e vier, aqui, ali, onde o Senhor mandar, até que cada jovem desse país tenha a oportunidade de ser um seguidor de Cristo, até que a juventude desse país saiba que o crack não é Deus, que a violência não é Deus, que a maconha não é Deus, que o álcool não é Deus, mas que o Senhor Jesus é Deus. Faz isso, Senhor, agora, ó Espírito Santo, faz aquilo que compete ao Senhor fazer. Então, todos nós temos sonhos, né? Não temos? Sim ou não? Eu tenho os meus. E eu tenho um sonho assim, que sempre eu peço a Deus isso. Fico pensando, olhando para vocês aqui, pensando nos próximos 15 anos, cara. Onde vão estar aqui essas pessoas, né? Talvez vão estar aí, talvez vai ter uma médica aqui, um médico em Ruanda, né? Um advogado aqui fazendo um trabalho brilhante, advogando a causa do pobre, né? Vamos ter um empresário riquíssimo, empresário investindo 90% que ganha na obra do Senhor, uma dentista lá em Angola, sei lá, né? E o que eu peço ao Senhor é que Ele nos dê a nós, os jurássicos, vida e saúde, para ver o que Deus vai fazer na sua vida nos próximos anos, né? E a gente louva a Deus por isso, tá bom? Minha avó, ela foi mãe solteira há quase 100 anos atrás. E ela era muito pobre, empregada doméstica, né? Na cidade do interior, as pessoas olhavam para ela, balançavam a cabeça e falavam assim, daí não vai ter nada, não vai sair nada daí, né? Uma menina empregada doméstica, 100 anos atrás, grávida, sem casar, pobre. Não tinha jeito, né? Mas ninguém contava com a mão de Jesus, não é não? Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, é porque minha avó se converteu, minha mãe se converteu, porque minha mãe se converteu, eu me converti, porque eu sou crente, eu tenho 3 filhas crentes e tenho 3 netas cheias do Espírito Santo. Sabe o que é isso? É a bênção do Senhor que vem de geração em geração. Então, você toma uma decisão dessa aqui, você não sabe o que vai acontecer nos próximos 10 anos, 15 anos. Maranata, vem Jesus, enquanto Ele não vem, nós vamos fazer a obra, tá certo? Aí a minha avó tinha uma bênção, tá bom? E eu queria que a gente voltasse para o nosso lugar, porque a gente ainda tem boa música aqui, com a bênção da minha avó. A bênção da minha avó é o seguinte, eu estava nos Estados Unidos, minha avó segue paralítica. Você tem vó? Tem vó? Quando a mãe fala, presta atenção, meu filho, aí você presta atenção, 10 vezes. Vó, você presta atenção 20 vezes. Mas se sua avó for da Assembleia de Deus, você presta atenção 50 vezes. Fala assim, meu filho, aí ó, tem oração na taça. Ela falou, meu filho, Deus te abençoe da cabeça aos pés. Para quê? Porque tudo é do Senhor, nada é do inimigo, entendeu? Daqui até na planta dos pés, tudo é do Senhor. Então, vamos dar uns 3 ou 4 abraços com a bênção da minha avó. Você volta para o seu lugar. Tá bom? Depois dos 3 ou 4 abraços. Não é 10 abraços não, tá?